porcada, Eric aqui do Reflexão Palmeiras, para mais um dos nossos comentários de amendoim. Na verdade, hoje falando sobre um tema extremamente diferente que antes de ontem eu vi que caiu na mídia, e eu acho que pra gente, nós que somos palmeirenses, é interessante a gente fazer esse tipo de comentário, porque às vezes, quando eu converso com os meus amigos que são corintianos, e hoje tem essa zoeira por questão do Mundial e etc, e os caras às vezes querem desmerecer as nossas conquistas, justamente porque nos últimos anos a gente literalmente tem conquistado uma série de títulos, e isso tem feito, obviamente, que o corintiano se sinta incomodado, né, por mais que os caras desejam, né, e querem a todo momento falar sobre a questão do Mundial. É bem verdade que essas 3 Libertadores que o Palmeiras ganhou, as 3 Libertadores que o Palmeiras conquistou, causou um certo problema interno na cabeça do corintiano, né? E a questão é que ontem, não me recordo agora, aquele jornalista que vive falando porcaria do Palmeiras, o Sormani, ele fez uma declaração que praticamente é chovendo molhado, mas que é uma das grandes verdades do futebol brasileiro, que o Corinthians, o nosso rival, não tem tradição na Libertadores. Mas o Corinthians, em campeonatos internacionais, ele não tem retrospecto, ele não tem história. Ele chegou numa final. Eu não tô nem pensando nos brasileiros, não. Eu tô pensando mais nos argentinos. Nem semifinal, quando ele chegou. É aquela brincadeira que eu sempre faço. Chega lá na Conmebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, Sormani? Porque ninguém sabe quem é. 2012? Aí tem é o ponto fora da curva. Você entendeu? Aí você pega o Palmeiras tem 6 finais. Tem 3 títulos. O Palmeiras é diferente. Ele havia comentado que o Corinthians em mata-mata na Libertadores ninguém conhece, é um time desconhecido, é um time que não tem tradição, é um time que não tem qualquer respeito dos adversários aqui na América do Sul, e que por consequência disso, 2012 foi um achado, né? Foi uma cagada, se assim podemos dizer. E o que acontece? Um pouco antes de 2012, quando o Corinthians ganhou, a gente tinha aquela zoeira da questão da Libertadores, que o Corinthians nunca tinha ganhado uma, etc. Tinha até as músicas que normalmente a Mancha cantava, etc. Né? Puta que pariu, Libertadores o Corinthians nunca viu, e etc. No passado eu ia muito no estádio, hoje, né, devido a trabalho, família, etc., nem sempre é possível, mas era algo que a gente gostava de cantar, né, no Pacaembu, etc. A questão é que o Corinthians foi e conquistou, com méritos, né, o nosso adversário, o nosso rival, conseguiu essa proeza. Só que desde então o Corinthians tem amargado uma série de derrotas e vexames na Libertadores, ao ponto de, por exemplo, ser um time brasileiro aqui no estado de São Paulo também, né, um dos times brasileiros, embora isso já não signifique apenas que seja o único, mas o Corinthians teve a proeza de conseguir ser bi-eliminado da pré-Libertadores, né, pro Tolima e pro Guarani. Então, o Corinthians desde 2012, o Corinthians nunca mais conseguiu manter uma sequência boa na Libertadores. E isso, de certa forma, nos chama a atenção, porque o Palmeiras em si ele sempre teve uma tradição muito grande no torneio continental, e nos últimos 3, 4, 5 anos, o Palmeiras tem aumentado ainda a sua sequência de vitórias, aumentado seus gols, aumentado os recordes. A cada jogo que a gente joga, que a gente tem jogado nessa Libertadores, a gente tem quebrado ainda mais recordes. Embora no passado o São Paulo era considerado o grande time da Libertadores, a questão é que aqui no Brasil o Palmeiras é o senhor Libertadores aqui no Brasil, e não apenas no Brasil hoje, mas na América do Sul. Alguns recordes importantíssimos, como por exemplo a melhor campanha, a campanha da fase de grupos histórica é do Palmeiras hoje. Quando a gente olha, por exemplo, para as vitórias fora de casa, o Palmeiras hoje continua mantendo, eu digo continua porque o Palmeiras agora tem a oportunidade de aumentar isso com o Cerro Porteño, jogando fora de casa, nas oitavas. O Palmeiras tem a maior sequência, que antes era do River, mas hoje é do Palmeiras. Então o Palmeiras não tem apenas recordes internos dentro do Brasil, mas o Palmeiras também tem recordes importantes na América do Sul. E o nosso rival não tem, e assim, o pessoal ficou bravo com o jornalista, com o Sormani, afirmando que o cara não conhece nada de futebol, porque ele simplesmente criticou o Corinthians porque não tem tradição, mas a verdade é que o Corinthians, o nosso rival, não tem tradição na Libertadores, não tem absolutamente nada. 2012 foi um achado, 2012 foi uma competência de um time que era fechado, né, um time bem estruturado, na época o gambazinho do Tite teve os seus méritos, mas a questão é que o Corinthians nunca mais conseguiu essa proeza de botar medo nos adversários dentro da Libertadores. Não consegue, não tem como. Então o Corinthians ele não é um time de tradição na Libertadores. O Corinthians não é um time que ele tem grandes números. Se você pegar boa parte das sequências históricas que o Palmeiras tem feito, o Corinthians nem aparece. É uma vergonha o nosso rival dentro da Libertadores. É uma completa vergonha.
é um mix assim, de sentimentos vergonhosos que os caras não conseguem assumir. Então, enquanto eles ainda querem falar do Mundial, que diga-se de passagem, tem apenas aquele Mundial de 2000 fajuto, sem Libertadores contra o Vasco da Gama, não tem nenhuma serventia histórica e de importância. A questão é que os caras falam tanto de Mundial e eles se esquecem que aqui na América do Sul, dentro do maior torneio continental, os caras não têm tradição, os caras não têm absolutamente nada. Então, o que o corintiano tem que fazer é se curvar, fechar, né, a matraquinha e entender que o seu maior rival no Brasil, o seu maior rival dentro do estado de São Paulo, atualmente não apenas detém os principais recordes da Libertadores, mas é o atual bicampeão e nota. Bicampeão, conquistando 2 Libertadores no mesmo ano. Nós, palmeirenses, somos os únicos que podemos dizer que nós iniciamos o ano de 2021 sendo campeões no dia 30 de janeiro e depois comemoramos no final de novembro, dia 27 de novembro, né, se não estiver enganado aqui, às vezes a memória já falha um pouco, a idade vai chegando, mas nós fomos a única torcida dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil, dentro da América do Sul, que tivemos a oportunidade de comemorar 2 Libertadores no mesmo ano. Então, os nossos rivais não podem ficar bravos, chateados, porque o jornalista falou, porque na verdade é a mais pura verdade. O Corinthians, o nosso rival, não tem nada, absolutamente nada de tradição dentro da Libertadores. E é isso, meus queridos. Palmeiras agora vai começar uma sequência importante entre Copa do Brasil e Brasileiro, logo mais Libertadores. Confio muito no tri-tetra. Estou confiando que a gente vai conseguir bater mais um recorde histórico, porque se a gente conseguir ganhar essa Libertadores, com toda certeza o Palmeiras vai se tornar ainda mais um time histórico na Libertadores, porque aqui no Brasil nunca ninguém conseguiu fazer isso. O Santos foi para a final em 2020 com o Palmeiras, podia ser tetra, não conseguiu. O São Paulo em 2006 foi para a final contra o Inter, não conseguiu. E nós agora temos a chance de, só mais 7 jogos, chegar na final e tentar. Claro que aqui a gente não ganha nada de forma antecipada, humildade, pé no chão, mas eu tenho certeza que a gente pode e a gente consegue. E é isso, porcada. Ativem o sininho, sigam aqui a nossa página, o nosso canal no YouTube, porque conteúdo, reflexão de qualidade a gente promete que traremos para vocês aqui, conteúdos inovadores para a torcida do Palmeiras. E é isso, um abraço, avante palestra!